nós estávamos falando da possibilidade dessa criança aqui e ali resgatar a sua identidade genética, sobretudo numa questão de saúde, necessidade de transplante e tudo mais. Professora, pode retomar a sua resposta, por gentileza? A proposta brasileira foi conciliatória, foi exatamente no sentido de não ser tão estigmatizante como na França, em que você faz preponderar o direito da mulher. A gente sabe que no Brasil isso não passaria, uma questão de lógica. Então, o que se pretende aqui, também até para preservar a criança, é que ficasse sob sigilo todos os dados e informações da mãe, mas ela tem que fornecer todos esses dados, inclusive o nome do pai biológico, se ela souber. Então, teria que ter todos esses dados ali e permanecendo sigilosos, para serem abertos, no meu modo de entender, não mediante a vontade do maior, e sim em casos de saúde. Perfeitamente. Você acha que seria possível, eu penso que não, mas você acha que seria possível ou viável, numa norma que abarque o parto anônimo, falar em direito de arrependimento? A ideia do parto anônimo é que não tem arrependimento, né? Porque você tem as outras modalidades. Então, você poderia deixar o filho em adoção, normalmente. A ideia do parto anônimo é abreviar, é você fazer tudo isso em 90 dias, por exemplo. Então, é a ideia do não arrepender-se. Você não pode buscar. Na França, inclusive, tem essa questão, né? A mulher está impedida de buscar. Ela não tem direito. Ela renunciou. Renunciou. Então, se ela renunciou a ser mãe, ela renunciou. Ela não pode arrepender-se. No Brasil, não. Pela lei de adoção brasileira, o artigo 48 é muito claro nisso. Durante todo o processo, os pais biológicos podem aparecer e desistir e retomar o filho consigo. Então, como a gente ficou com o parto anônimo atrapalhado... Como? A questão da pesquisa familiar expandida, né? A família extensa. Extensa. Então, isso permaneceu no Brasil. A gente mudou, a lei foi alterada em 2017 para admitir essas alterações do artigo 19A e subsequentes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente ia perder mesmo o parto anônimo no Código Civil, então a gente optou pela modificação no ECA. Só que no ECA a gente enfrentou o Ministério Público. O Ministério Público é refratário ao parto anônimo, o Ministério Público é contra a adoção. Então, é uma força bem complicada para a gente trabalhar o conservadorismo do nosso Ministério Público. Eles entendem que a adoção é subsidiária, ponto. Ela não tem que ter privilégios. O privilégio da família extensa. Eu já tive diversas discussões com promotores, até porque eu acho assim, se a família tivesse alguma preocupação, já estaria ali. Você não teria que ficar buscando. E não tem por que um recém-nascido esperar 2 anos para você procurar a família que não o quer. Era essa a ideia do parto anônimo. Eu já assinei a renúncia, o juiz homologa, pronto, já vai para adoção. Não tem que ficar esperando. E aquele que acolheu a criança não vai ficar na incerteza de um processo em que a mãe vai aparecer e vai retomar o filho. Sim, depois ou que vai aparecer um tio, não sei de onde, para retomar esse filho. Só que o MP não admitiu. Então, a gente só conseguiu o artigo 19A com os subsequentes que dão essa limitada e infeliz na ideia do parto anônimo. Foi o que sobrou. Professor, exatamente. Foi o que sobrou, mas... Foi o que sobrou. E veja, a gente tem pelo menos notícia da atuação do IBDFAN em temas como esse, relacionados a esses. Como o IBDFAN, de uma forma geral, vê ou tem lutado a favor do parto anônimo? Olha, ele não lutou muito. Ele fez uma norma, um projeto de lei a respeito do parto anônimo, porque há que se entender o seguinte: tem coisas que a gente consegue, e o senhor, como advogado, sabe disso tão bem quanto eu, tem coisas que a gente consegue com a mutação jurisprudencial, criar corpo, conseguir alguns votos e trazendo os tribunais, né, e com isso amadurecendo a questão de alguns temas. Né? Foi assim com o mandado de segurança, foi assim com a união estável. Parto anônimo não vai vir da jurisprudência. Não pode.
Então, esse é um tema que tem que vir obrigatoriamente do legislativo. Então, haveria necessidade, primeiro, de uma coerência de pensamento, ou pelo menos da discussão do tema. Não temos a discussão do tema. Muito menos uma posição, seja da OAB, tem a do Ministério Público, contra. Mas se não tem a da OAB a respeito do assunto, o IBDFAN apresentou um projeto, foi mais ou menos a mesma época em que o IBDFAN também tentava aprovar a união homoafetiva. Não sei se houve ganho, se houve troca ou favorecimento, fato é que a união homoafetiva ganhou aí um corpo muito maior, e até porque é uma questão de demanda jurisprudencial também, né? Mas o parto anônimo, ele bateria de frente, desculpa o jargão, mas bateria de frente com as concepções de boa parte do povo, e eu não entendo que o IBDFAN tenha a vontade também de cair no desagrado popular. Compensou isso com uma outra forma. Ele agora começa a tomar para si a ideia de desburocratizar a adoção, que é a nova bandeira do IBDFAN. Aliás, da Maria Berenice, né? Então, a ideia da Maria Berenice é vamos desburocratizar a adoção. Mas agora que você burocratizou, né? Você criou fila para adoção, né? Então, eu acho complicado isso. Nós sabemos Mas da a gente vive disso, é a parte do política grande do direito. esforço. Nós sabemos a parte do grande esforço, seja do Ministério Público, do próprio Estado, em se garantir que esse laço, sobretudo na relação de adoção, se forme da maneira mais robusta possível. Mas, às vezes, talvez o próprio corpo burocrático tenha exigido mais do que deveria daquelas pessoas que pretendem aperfeiçoar a sua família, né? Ter filho, 2, 3, depende do tipo de adoção que pretenda. Professora, mudando um pouquinho, mas ainda na área prática, quem teria o direito de escolher o nome dessa criança? Porque, assim, se a mãe quer ser anônima, ela teria o direito de nominar aquela criança? Como se daria? Não, a criança... CPF? Não, ela não tem o direito de nominar a criança. Na França, o registro fica suspenso até a adoção. A criança vai ter o nome que os pais adotivos quiserem dar. Mas na França tem um prazo curtíssimo para essa criança ser dada em adoção, né? Então, não são 2 anos. Aqui no Brasil, você teria que dar algum nome. Alguma autoridade teria que fazer um registro provisório para essa criança ter algum tipo de identificação, né? E direitos, me parece óbvio, né? Na França, inclusive, tem uma questão que eu acho bem curiosa, na Bélgica também, o nome da mulher é fictício. O nome que consta nos registros, toda a documentação de saúde está lá, mas o nome, meu nome é Maria Helena, eu ponho Lenita, pronto. Entendi. E aí o então, Estado se você for buscar, está lá Lenita. Só num determinado documento é que vai ter que Lenita equivale a Maria Helena. Perfeitamente. Então, mesmo que vá buscar aqueles dados de saúde que você me perguntou, vai encontrar lá dados de Lenita, sem sobrenome, sem nada. Então, a mãe cria um nome fictício para ela, para deixar todos os dados de saúde lá. Professora, a doutora mencionou que esse tipo de norma ou regra não consegue nascer do judiciário, por meio da jurisprudência. Também mencionou no começo do nosso bate-papo que a própria doutrina ainda é muito acanhada sobre o assunto. Você teria algum exemplo ou caso que tenha esbarrado no Poder Judiciário, no nosso, que envolva essa matéria, o parto anônimo? Olha, o nosso Poder Judiciário ele não aceita nem adoção in petto personam, que é aquela adoção em que você conhece o casal, a mulher trabalha lá, eles já falam que isso daí já é um abuso, já é um assédio, não, tem que ir para a fila. Por quê? Ela não quer ser mãe. É a mesma coisa, ela não quer ser mãe. Seria adoção consensual. Ela não quer ser mãe. Conhece o casal. Sabe que vão cuidar bem. Por que não podem fazer uma adoção consensual? Cuidado com essa nomenclatura, porque a Maria Berenice chama o parto anônimo de adoção consensual. Eu entendo que não. Lá a mulher não quer ser mãe, ponto. Aqui não. Ela sabe, ela está escolhendo para quem ela vai dar o filho.
Ela não quer nem saber para onde vai o filho. Então, parto anônimo, eu não quero ser mãe. Eu vou gestar, gerei, tchau. A responsabilidade do Estado. Aqui, o Estado não assume responsabilidade, então ele vai jogar para alguém. Essa que é a nossa realidade. Então, eu já tentei diversas vezes adoção intuito personae. Defendo muitos pais que tiveram esse tipo de adoção, a brasileira, né? Que é a adoção informal, que é a antiga criança de criação, né? Pegar para criar. E são situações complicadas, né, doutor Eduardo? Porque não tem jurisprudência nesse sentido. O Ministério Público sempre é refratário, sempre é contra. E, inclusive, não respeita prazo, né? Teve um caso que a criança já estava 8 anos com a família. O Ministério Público mandou retirar para ser colocada em adoção. Você fala assim, isso não é o melhor interesse da criança previsto no artigo 3º do ECA. Desculpa. Isso já é preconceito. A subjetividade que permeia uma decisão de melhor interesse do menor, às vezes, pode esbarrar em algumas atrocidades, como essa, porque 8 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu acho. Você já consolidou, né? Para todos os efeitos, aquela é a mãe ou aquele é o pai. Não tem como mudar isso daí. Sim, de fato. Professora, podia nos falar um pouquinho mais dos seus rascunhos legislativos? A gente sabe que batalha-se uma vida inteira, às vezes, para conseguir uma vírgula num artigo de lei, mas aquilo faz um bem para a humanidade como um todo. Gostaria que a doutora falasse um pouco aí das suas incursões nesse ambiente legislativo. Eu vou continuar ainda batalhando aí na questão do parto anônimo. Você pode acreditar, uma batalha inglória, né? Em que a gente nem chega a fazer inimigo, porque a possibilidade de sucesso é tão remota, mas na adoção também, que é um tema que é muito caro, já falei até aqui, mencionei os embates que eu tenho com o Ministério Público, a adoção parcial é uma questão que eu pretendo levar adiante. O Ministério Público transformou isso daí, o Poder Judiciário também em apadrinhamento. O que eu quero é a adoção parcial. Vamos levar adiante, vamos ver se passa, né? Já tomamos na cara 2 vezes, mas apanhar é aquilo que o advogado está acostumado, é com o não, né? A gente tem que tentar argumentos para convencê-los da melhor atuação. Só para esclarecer essa adoção parcial, o que seria? Todo mundo tem avô, avó, e sabe que numa época da sua vida, da sua infância, foi ignorado. Então, na verdade, não tem como não afirmar que tem uma faixa etária que você gosta mais de cuidar da criança e tem outra que você ignora a criança, né? Eu lembro da minha avó materna, que ela adorava recém-nascidos. Depois do período dos 5 aos 9, a gente virava invisível ali, né? Depois voltava novamente à existência. Você fala, mas o que aconteceu comigo, né? Era um tal de show, vai embora, vê com a sua mãe, tchau. Então, empurrava, né? Depois dos 9, meus amores, quer dizer, tinha um período ali que não aceitava. Estou fazendo essa brincadeira, mas só para dizer o seguinte: eu, por exemplo, adoro lidar com adolescente. Criança recém-nascida seria um problema. Por que eu não posso adotar adolescente? Por que eu não posso fazer uma adoção parcial? Ou me comprometer parcialmente com o Estado? Tem 2 modalidades de adoção parcial. Essa em que eu pego uma faixa etária, tá? Então, ou é criança e leva até os 12, aí vai ter que verificar, né? Você vai usar o ECA como padrão, o Código Civil, vai levar até os 16, vai levar até os 12, o outro pega dos 12, vai até os 18. Como é que vai ser montado isso daí? Se ela é definitiva, porque no Brasil você não tem a ideia de adoção parcial, é tudo definitivo. Tem que ser pai, tem que ser mãe. Essa história de ser meio pai, não. Então vira projeto padrinho. Então você vai ser padrinho econômico. Não quero ser padrinho econômico, quero colocar em casa, criar, educar, orientar, mas na faixa etária que eu sei me dar bem, que é adolescente. Mas Marilena, vai ser seu filho para sempre? Não sei.
Eu não poderia deixar isso para a gente decidir quando ele completar 18? Que aí pode ter adoção normal de maior? Posso fazer. E se não deu certo? Cuidei dele até os 18. Tirou do Estado um peso que ele já não consegue carregar. E uma coisa que eu gosto, que me faz bem. Mas o Estado não quer isso, ele quer que você assuma o compromisso do início ao fim e o desonere disso. Essa é uma ideia de adoção parcial, que o Estado brasileiro vê com repúdio, que é essa noção enraizada de pai e mãe como sendo algo completo para a vida toda. E que quem é pai sempre 100%. E o que eu brinquei a respeito da avó é que não é. Tem uma faixa etária que você curte mais, tem uma faixa etária que você curte menos. Isso é natural, isso é o natural. Né? Não a forçação de barra de que você vai ser sempre 10 o tempo inteiro. Né? Essa seria uma modalidade de adoção parcial. A outra modalidade de adoção parcial seria pelo tempo mesmo, um período de tempo. Perfeito. Isso eu acredito que jamais vingaria no Brasil. Para o Estado, para a criança poder ter um pouco melhores condições, de repente até de educação, ensino. Exato. Aí o Estado transformou isso num projeto padrinho, que é aquela história, eu sou madrinha econômica de uma criança no Mato Grosso, que tem um projeto padrinho lá. Então, tá, eu sou madrinha econômica dela, então eu estou pagando a aula para ela. Então eu ajudo para que ela tenha roupa, isso, aquilo. E tem a madrinha socioafetiva lá, que é alguém que tem sua família, como o doutor tem, e pode ser padrinho de alguém, socioafetivo. Então, deu problema na escola, vai lá, se inteira, verifica como é que está a criança. Sabia que pela lei nenhuma de nós duas pode adotar? Essa criança não. Senão a gente estaria usando de vantagens. Eu não consigo entender onde foi parar o melhor interesse da criança nessa história. Não é vantagem. Eu já tive um pedido negado de adoção de uma voluntária num serviço de maus tratos a menor. Ela pediu para adotar um dos menores. O parecer da comissão interdisciplinar que cuida, né, que dá os pareceres nos fóruns, né, foi do porquê que ela, tendo condições, não queria uma criança normal, queria aquela. Ela virou suspeita. Passou de uma pessoa que quer acolher a uma suspeita. E ela era colega, hein? A gente conseguiu reverter no Tribunal de Justiça, saiu a adoção dela, saiu a adoção, ela entregou a carteira. Ela falou, nunca mais. Onde não tem justiça, não é para mim. Nunca mais. Hoje é uma grande autora de livros infantis, mas falar de direito para ela falou que o maior ato de violência foi a lei. E nós que somos da área jurídica, alguns colegas advogados vão ver, juízes, promotores, nós que estamos inseridos nessa realidade, como é que nós podemos contribuir, ao menos com a discussão, a efetividade de colocar, ou a possibilidade de colocar em prática a ideia do parto anônimo? Porque eu vou ser honesto com você, pesquisando, fazendo uma pesquisa como um leigo no Google, por exemplo, vê-se muito pouco material a esse respeito. Difícil até para que a gente tenha acesso à quantidade de informação necessária para formar um conceito sobre o tema. Como nós, evidentemente, somos formadores de opinião, como você nos sugeriria participar ou contribuir com essa discussão, para a efetividade dessa discussão, e não simplesmente ir deixando para quem sabe aqui e ali, ganhamos um pedacinho numa legislação ali no cantinho. Doutor Eduardo, eu gostaria que as pessoas aproveitassem determinados temas para fazer os links com o parto anônimo como uma possibilidade ou uma sugestão. Então, você vai falar de abandono de criança, fala do parto anônimo. Você está falando de sequestro, fala do parto anônimo. Não precisa roubar gente da maternidade, né? Até porque sequestro de criança hoje é para diversos fins, né? Não necessariamente extorsão mediante sequestro. No Brasil, é o que menos tem. Você rouba a criança para tirar órgãos internos ou para vender. Sim. A maior comerciante de venda de crianças no Brasil é do Rio Grande do Sul. E ela vende ainda com direito de devolução.
Então, são coisas absurdas. Você fala de abandono, há algum tempo atrás, o pessoal da maternidade ligava, doutora, tem alguém que quer adotar? Porque tem uma criança que é abandonada? Porque, na verdade, o Estado não provê com nada. Então, não tem enxovalzinho, não tem roupa para vestir, não tem nada. Se a enfermeira sai com a criança, a enfermeira é acusada. Se a enfermeira chama o Estado, se você chamar o conselho tutelar aí em Paranavaí no final de semana, vão te atender? Ou vai ter só o serviço e na segunda-feira eles respondem? E a criança faz o quê? Na maternidade. Primeiro que ela não vai ligar para o conselho tutelar, alguém vai fazer isso para ela. E a gente não tem um serviço de pronto acolhimento. Então, esses sistemas têm que vir ligados com a possibilidade de um parto anônimo. Com a possibilidade de a gente criar estruturas de acolhimento, que hoje não tem. O grande problema, doutor Eduardo, é que a criança não vota. Então, a gente está mais preocupado com preso do que com criança. E com idoso. Você tirou o voto obrigatório dos idosos, ninguém mais se preocupa com eles. Então, idoso e criança têm estatutos, fica fora do Código Civil, cria estatuto para eles, e boa. Não é mais a preocupação estatal prioritária. Para mim, a gente ter que falar de parto anônimo significa que falhou a lei de 96, que era de planejamento familiar. Fato. Como é que, então, cada vez que mencionam esses assuntos, aborto, se você fizer o link com o parto anônimo, o assunto começa a despertar interesse. Esperamos que esse vídeo chegue a pessoas que efetivamente se interessam pela matéria, porque realmente é intrigante, para se dizer o mínimo. Como é que... Olha, doutor, eu não tenho medo nenhum em ser repudiada, assim, pode chamar para meter a boca, não tem problema. Pelo menos eu falo um pouquinho do assunto. Tem gente que tem medo, né? Mas eu só vou se concordar, não. No final do vídeo eu vou colocar os seus links do canal no YouTube e tudo mais, aí o pessoal já fala direto contigo, é claro. Como é que a ONU e os Estados europeus, né, vendo aí a União Europeia, os Estados da América Latina, como eles veem, como eles aceitam ou tratam essa situação? É uma coisa mais hegemônica? Todos são mais ou menos semelhantes na forma de fazer ou não? Não. Existe uma diferença aí entre os países portugueses, ou seja, nós, né, e os de origem espanhola. Mas, curiosamente, a Espanha é contra. A Espanha tinha a norma de parto anônimo, ela erradicou do código dela e ela é absolutamente contra. É a maior voz na Europa refratária ao parto anônimo. E os países espanhóis daqui de colonização espanhola, a maioria deles tem norma de parto anônimo. O Código Civil argentino, que é um código conservador, tem norma de parto anônimo. No Peru, é comum a adoção in tutto personae. Não tem fila, você dá para quem você quer. É como no Nordeste e no Norte do país, por exemplo. Né? Então, que eles não estão muito preocupados com isso, eles fazem isso. É diferente dos outros estados com maior policiamento. O que me choca é que, por exemplo, você tem cidades aqui no estado de São Paulo em que o Ministério Público exige que a mulher dê à luz na maternidade. Ela não pode mais escolher dar à luz em casa, porque o MP tem medo que ela vá traficar essa criança. Para mim, essa é mais uma violência estatal contra o direito da mulher. Você está partindo da pressuposição, quer dizer, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas a mulher tem que ficar sob a tutela do Estado a todo tempo. Ela não pode escolher nem o tipo de parto que ela pode ter. A gente teve casos de mulheres que se recusaram, entraram com HC para poder ter o parto em casa e foi recusado. Imagina. Foi sob vara para a maternidade do teu filho. Olha que coisa maravilhosa. A criança era para ser concebida com amor e vinda ao mundo também com bênçãos, não dessa forma. Imagina só. O que eu gostaria é que a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado e interesse com as crianças. Eu sempre faço loas ao estado do Paraná, porque é um estado que se preocupa com a criança. É um estado que eu vejo uma preocupação mais efetiva com a criança do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo,
você entrega folder com... Entregava, né, quando a gente circulava. Folder com a foto de criança desaparecida em pedágio. A maioria tem sem parar. E quem para e vai olhar aquilo, quem que é? Adulto. No Paraná, é no leite, né? Vocês põem as fotinhos. Eu acho isso fantástico. Porque quem pega leite? Criança. E quem olha na mesma linha? Criança. Então, eu falo, olha a diferença de percepção de um estado para o outro, né? De como usar mecanismos simples para ter maior efetividade. Vocês têm o menor número de desaparecidos entre as crianças e o maior número de recuperados. Parabéns, Estado do Paraná. Bacana. Professora, a doutora Célia Zanata, quando eu soube que eu ia discutir contigo a respeito desse tema, ela até me mandou uma pergunta. Doutor, peça para ela, por favor, a respeito disso. O artigo 19A do ECA, ele parece que carece ainda de fundamentação. E o que tanto essa fundamentação retarda para sair? Ou o que está impedindo que ela efetivamente aconteça da forma que vise efetivamente o maior benefício daquele? A briga com o Ministério Público, porque, na verdade, o Ministério Público quer sair do 19A para o 48, ou seja, joga tudo fora, vai procurar família extensa, e quem fez o 19A quer que vá, respeite os 90 dias e acabou. A mulher tem o direito de se arrepender nos 90 dias, já destitui, homologou, destituiu o poder familiar, a mulher vá para a adoção. E eles não querem, eles querem buscar a família extensa. Marcar audiência, fazer nova verificação junto à mulher, né? Tanto é que está na lei 90, com possível prorrogação para mais 90. Quer dizer, 6 meses. Já podia estar com o seu filho em casa. Pois é. Né? A doutora Yara O Custódio. tempo do direito não é o tempo da infância. Enquanto não entenderem isso, as crianças serão punidas. O tempo do direito não é o tempo da infância. Toda a minha petição destinada à vara da infância começa com isso. Eles já até sabem quem faz, não precisa nem procurar. Perfeitamente. E para as mulheres que hoje, efetivamente, essa é uma pergunta da doutora Yara Custódio, ela atua nessa seara aqui no Paranavaí região, e pediu que eu encaminhasse essa pergunta para você. Na sociedade, há mulheres que efetivamente não querem ser mães. Simples assim. Mas não necessariamente querem fazer um aborto. Exato. Hoje, numa situação, nós estamos gravando esse vídeo em julho de 2020, hoje, uma mulher que pretenda ter esse filho, mas não ser mãe, ela tem a quem recorrer? Ela tem algum Artigo elemento 19A na qual do pode ECA. se segurar? Artigo 19A do ECA, que é o que permite a ela a entrega, a manifestação. Eu até falo para, por gentileza, procurar os órgãos da vara da infância antes do parto, para que não aleguem o puerpério. Procure antes do parto e já determine que não quer, né, o filho, para que esse período de pesquisa, estudo e tudo mais, quer dizer, se você estudar a mulher, seja feito antes do parto e ela fique menor tempo ainda, essa criança, para aguardar uma adoção. Porque É o artigo 19A, não tem. Eu imagino que não raro sejam os conflitos, vamos trazer uma situação apenas para exemplificar, mas que certamente ocorre. A mãe da criança que não quer ser mãe, a pessoa que está grávida que não quer ser mãe, mas eventualmente os pais dela aceitariam tomar conta. Ela não teria um conflito. E aí? O desejo é só dela que vale? Não, aí o Estado brasileiro garante o direito da família. A questão da busca da família extensa. Nesse caso Exato. do parto anônimo, então isso não chegaria nem a acontecer. Não, porque você faria a investigação prévia, né? Então, Sim. ela já informa quem ela é, dá todos os documentos, você já verifica se alguém tem interesse. Quando ela deu à luz, encerra o assunto. Não teria por que continuar buscando alguma coisa. No meu modo de entender, não teria nem direito, desculpa, porque o filho é dela, não é do avô, não é do tio, não é de ninguém. Uhum. Mas, Brasil, então, quer respeitar essa busca de família extensa, vamos lá, né?
Professor, eu acho que por aqui, pelo menos da minha parte, o tempo do nosso vídeo está se alongando. É lógico que a gente vai ainda mexer um pouco com as imagens, mas eu gostaria que você, por gentileza, nos agraciasse com mais algumas palavras sobre esse tema antes da gente encerrar, trazer suas ideias. Como os debates nascem assim, para que a jurisprudência, quer dizer, desculpa, para que a doutrina cresça, a gente precisa disso mesmo, né? Discutir ideias e debater bastante o tema. Por favor, fique com a Eu palavra. gostaria, antes de agradecer a oportunidade raríssima que a gente recebe de falar desse tema. Então, agradeço a oportunidade de abertura dada por vocês em Paranavaí. E sobre o tema do parto anônimo, eu gostaria só de salientar que o parto anônimo ele não é uma mazela. A mazela ou a desgraça é a morte da criança. Não existir ou não dar condições dignas para a criança. Ao invés de você inculpar a mulher pelo fato dela não ser mãe, veja nisso uma tentativa de preservação da dignidade da criança. Então, vamos nos ocupar da criança e não de inculpar a mulher. Senão a gente vai cair sempre naquela história de que a mulher precisa de tratamento, ela não nasceu para isso. São as coisas comuns que a gente ouve, né? Uhum. E nós temos inúmeros assuntos no Brasil que são tabus. Parto anônimo é tabu, família naparental é proibida. Então, são coisas assim, você fala assim, por que acontece isso? Adoção parcial não, ou é mãe ou não é mãe. É pai ou não é pai. Você não discute. Então, parece que a preocupação com o melhor interesse da criança, ela está servindo mais como discurso do que uma efetividade. E a gente tem que se preocupar com efetividade, sobretudo quem atua nessa área, que vê essas crianças sendo abandonadas, né? Como eu vejo você falando, tem que ter estofo para atuar nessa área. Né? Tem porque é muito ruim. No Rio de Janeiro houve um levantamento, você tem uma cifra negra de adoção. Quer dizer isso, não está batendo o número de crianças nos abrigos com o número de crianças para adotar. Eles estão excluindo as crianças que têm defeito. Quem é você para dizer que a criança não... Olha a segunda violência. A primeira foi abandono, a segunda é alguém dizer que você não serve para ser adotado. É uma ideia de deixar as frutas mais bonitas na frente e esconder as passadas. Que tenebroso. Mas eles não estão nem na fila. Então, é como se você fosse num abrigo e tivesse 42 crianças e na lista de adoção tem 36. Aí a diferença... Não tem fiscalização. Aqui em Campinas, eu pedi para a minha turma de direito certificar-se dos abrigos, a quantidade de crianças. A juíza indeferiu. Não vai. Tem que me dizer o porquê que quer ir, o que vai entrevistar. Eu falei, não, a pesquisa é minha, não é da senhora. Ou eles podem entrar ou eles não podem entrar. Não, então não pode. Perfeito. Pouco suspeito, né? É pouco suspeito isso. Deixa ser transparente, deixa, que não vai causar mal nenhum. Não vai apresentar o nome do menor nem nada, pronto. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo conosco. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu lhe agradeço em meu nome pessoal, da Comissão de Família, Criança e Adolescente da OAB Paranavaí e da própria subseção do Paranavaí. Muito obrigado, uma excelente noite. Igualmente, doutor Eduardo. Muito obrigada.